pastor Axel não pôde estar hoje, ele pediu que eu substituísse. Ele me cobriu esses 2 sábados, quebrou o galho para mim. Eu sei disso. Foi escolhido a dedo. As lições desses 2 últimos sábados não eram lições muito fáceis, então a gente fez uma troca assim, de figurinhas, ele passou, agora que começaram as lições mais fáceis, eu volto para a classe. Sábado passado a gente estava lá em Floripa, no encontro de jovens. No sábado anterior tinha um encontro de casais que eu já tinha acertado já uns 6 meses atrás, e eu teria que estar lá, então esses 2 sábados eu estava fora por isso. Mas é um prazer estar com vocês de volta, ver alguns patrícios de tempos, né, que não aparecem aqui no IASP, o pessoal de Angola, que já há bastante tempo não está por aqui, mas é um prazer estar com vocês de volta na classe. A lição de hoje, na realidade, não é uma lição fácil, e não sei se é uma lição possível de passar em 20 minutos, mas então a gente tenta, de alguma maneira, resumir aquilo que vocês estudaram durante a semana, nesses próximos 20 minutos que a gente tem aí, 20, 25 minutos para discussão. Vamos aos objetivos da lição, depois eu entro nela propriamente dita. Lá no fim da lição, para quem está com a lição do professor, tem os 3 objetivos da semana, que a gente deveria ter aprendido, que a gente deveria ter estudado durante essa semana. Vamos lá? Qual é o conhecimento? Saber que a purificação do santuário é o mesmo que o juízo pré-advento e que os capítulos 7 a 9 de Daniel descrevem eventos proféticos complementares. Então, 2 assuntos aí em pauta. O primeiro assunto é o que a gente já vem mais ou menos delineando pelas últimas lições. Então, a noção que se tem de que existe um juízo pré-advento, ou seja, existe um julgamento que acontece antes da vinda de Cristo, é uma apresentação bíblica fixa no livro de Daniel, no capítulo 7, apresentada no livro de Apocalipse por diversas situações, inclusive na primeira das 3 mensagens angélicas, que é Apocalipse capítulo 14, os versos 6 e diante. Essa referência de que existe um julgamento que antecede a vinda de Jesus é uma noção bíblica. Entendê-la como ligada à purificação do santuário, que é Daniel 8, verso 14, é a questão que paira na lição de hoje propriamente dita. Qual é a relação que existe entre Daniel 8 e Daniel 7. E, por fim, na segunda parte desse mesmo objetivo, qual é esse fio condutor dessas 3 apresentações proféticas, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, e de que maneira uma completa a outra. Só isso aqui já é assunto para a gente conversar o resto do ano, mas tudo bem. Segundo objetivo, que é o de sentimento. Entendendo essa relação entre purificação do santuário, a necessidade de um juízo pré-advento e a relação complementar das profecias de Daniel 7, 8 e 9, qual é o sentimento resultante no coração daquele que compreende isso? Promover o sentimento de certeza da salvação, porque Jesus está no céu hoje, revelando e afirmando que sua graça é suficiente para seu povo. Para mim essa é a essência de tudo. Tudo bem compreender todos os desenhos proféticos, compreender toda a questão histórica, isso é parte do processo até para a gente entender que Deus dirige a história, tudo certo. É importante conhecer prioritariamente essa profecia de Daniel 7 e 8, com toda a sua essência. Sim, é importante porque esse é o centro de resumo de toda a mensagem bíblica. Todas as demais doutrinas bíblicas vão orbitar, vão circundar esse polo central. No santuário estão presentes todas as referências bíblicas, todas as crenças bíblicas, toda a atuação bíblica. Mas, em tese, tudo isso pode ser resumido numa coisa só: a busca de Deus pelo retorno do seu povo. A busca de Deus pela salvação do seu povo. Da criação à redenção. A essência de tudo isso que se estudar aqui deveria caminhar nossa visão para isso. Deus está buscando o seu povo, portanto o seu povo tem certeza da salvação, porque a salvação do seu povo está ancorada na graça desse Deus, na graça maravilhosa desse Deus. Então essa é a essência de tudo que se estudar, mesmo com todos os detalhes que Daniel apresente. O terceiro objetivo é a prática. Uma vez que esse sentimento invada o coração daquele que crê, estou salvo em Cristo e a graça de Deus me alcançou, qual é a resultante disso? Qual é a minha prática depois que eu descubro isso? Assim como Jesus
sempre está em favor e nunca contra seus seguidores, também nós devemos sempre incentivar e ajudar nossos irmãos em Cristo. Ok? Então, a prática do cristão que entende como a graça de Cristo o alcançou, ele se volta para o seu semelhante com a mesma graça, com a mesma abordagem de graça. Entendendo o quê? Que Deus nunca está contra mim, e se Deus nunca está contra mim, qual é a minha ação para com o outro? A mesma, porque Deus me alcançou e eu alcanço o meu semelhante. Porque Deus não está contra mim, mas também não está contra o outro. Esse é o desenho que se faz a partir da noção correta do santuário. E aqui começam a se juntar uma série de cenas que a gente foi olhando ao longo das lições. Desde aquela referência do posicionamento do santuário no centro de Israel, todo Israel acampado ao redor do santuário, voltado para o centro, uns olhando aos outros, e ao centro de todos, o Cristo, e ao centro desse Cristo, a redenção e graça proposta por esse Cristo na figura do santuário. Essas referências vão se juntando para a gente entender corretamente o significado de um juízo que aconteça antes da vinda de Cristo. E de um juízo que aconteça voltado não para o mundo, mas voltado para o povo de Deus. Essa é a questão que paira sobre essas duas lições, a passada e essa, em relação a esse juízo, a essa noção correta de juízo. Ou seja, o dia da expiação, o juízo de Deus, é sobre o povo de Deus. E se Deus nunca está contra o seu povo, se essa é a noção, nesse processo de juízo, o juízo tem uma resultante, que é vindicação. Ou seja, Deus está lutando pelo seu povo, em favor do seu povo. O juízo tem essa noção. Portanto, olhar para o juízo é um olhar de alegria, de convicção, de certeza e de esperança. É diferente do olhar medieval do juízo, que é um olhar de desespero, de perdição, de um Deus com uma lupa sem tamanho procurando pecados na humanidade. O olhar do juízo na Bíblia para o juízo pré-advento é um olhar de alegria. Entender a profecia de Daniel é, em última instância, entender essa alegria que deve reger o povo de Deus, por entender que a graça de Deus o alcançou e de que há um Deus julgando o seu povo, um Deus que ama o seu povo. Portanto, esse juízo é de defesa e não de acusação. Por isso, os objetivos da lição termina pontuando isso. Nós não podemos perder de vista que Deus não está contra o seu povo. Deus está vindicando o seu povo diante de alguém que está contra o povo de Deus, acusando dia e noite. Bom, essa é a noção que paira aí nos objetivos da lição. Entendido isso, vamos à lição propriamente dita e passar um pouquinho por uma parte dos detalhes da lição. Não dá para aprofundar demais nesses detalhes todos, mas algumas coisas são importantes da gente resgatar. Primeiro, qual é a profecia em questão na lição dessa semana? Beleza, a profecia dessa semana é uma resposta a uma pergunta. E a resposta a essa pergunta é: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Qual é a pergunta? Até quando? E esse até quando abre um leque de questões. Até quando o quê? Até quando o diário é atacado, seu exército, seu santuário é posto por terra? Até quando essas coisas que implicam abominação e desolação permanecem no povo de Deus, permanecem atuando contra o povo de Deus? A pergunta que paira no ar é essa: até quando? Na lição dessa semana a gente teve a oportunidade de ver essa pergunta repetida por várias e várias vezes, em textos diferentes e em contextos diferentes. Me interessam os textos finais, os textos iniciais já foram no passado, mas os textos finais que a lição abordou sobre até quando me interessam. O texto de Apocalipse 6, que o pastor Gilson pregou há algum tempo atrás aí, é isso? Confere? Minha memória não está falhando? Não foi em outro lugar que eu citei, foi aqui na igreja? Então, beleza. O pastor Gilson pregou sobre Apocalipse 6 e pregou sobre esse texto.
Também estudamos, dentro da lição dessa semana, a referência do até quando de Daniel, capítulo 8. O até quando de Daniel, capítulo 8, está pontuado numa sequência profética, que vem de Daniel 2, depois por Daniel 7, que são os reinos que estão aí na introdução da lição, naquele quadrinho. Fácil de visualizar, fácil de recapitular. Há 4 reinos em sequência, governando a terra e atuando contra o povo de Deus. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Na atuação de cada um deles, no cenário de contexto de cada um deles, há abordagens diferentes de paganismo e que de alguma maneira vão criando estruturas que vão fundamentar todo o engano que vem pela frente. Na cultura babilônica você herda algumas questões, como a idolatria e outras mais, que pairam aí no contexto babilônico e que depois vão ser ilustradas lá no livro de Apocalipse como a grande Babilônia, a confusão de todas as doutrinas. Foi a primeira intervenção contra o povo de Deus na situação da desistência do povo de Deus de seguir os caminhos de Deus. Daí vem o cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Da próxima cultura, a cultura medo-persa, vem de um lado a libertação, e o mesmo sujeito que traz essa libertação, que é Ciro, vai ser usado lá na frente no modelo profético como a representação daquele que traz a salvação para o seu povo, mas que também exerce justiça nesse processo de trazer a salvação para o seu povo, destruindo o ímpio e fortalecendo o povo de Deus. Na sequência você tem o mundo grego, e do mundo grego a gente vai herdar 2 coisas principais que vão estar na base do período medieval. Primeira coisa principal, a cultura dualista, corpo e alma, que vai sustentar toda a teologia de Agostinho e toda a teologia de Tomás de Aquino, fundamentando e cristalizando no perfil medieval a noção de separação entre corpo e alma, a mortalidade do corpo e a imortalidade da alma, e portanto anulando um pedaço de toda a doutrina da salvação em Cristo. Do mesmo mundo grego vem um segundo modelo, que é o modelo disciplinar de pensamento, o modelo de conhecimento puro da ciência, que vai fundamentar todo o modelo cientificista do século XIX, mas que antes dele fundamenta todo o rigor do método durante todo o período medieval, e que vai criando as estruturas para o distanciamento das pessoas de um modelo de crença em Deus, que depois vai explodir de uma vez só na Revolução Francesa em todo o pensamento cientificista moderno, com a evolução, com os modelos cientificistas, com a exclusão de Deus da história, e por fim cria todo o contexto da primeira mensagem angélica. Qual é o contexto da primeira mensagem angélica? Temei a Deus e dai-lhe glória, por uma razão muito simples: vinda é a hora do seu juízo. Qual é a próxima referência? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A mensagem do primeiro anjo, que começa com o desenho do tempo do fim, é uma resposta a isso que vem sendo construído no templo, e que Roma fez o favor de juntar tudo num pacote só. Seja o Império, seja a Roma cristã. Juntaram todos esses modelos de falsidade numa única formatação de doutrina, numa única formatação de religião. Esse desenho todo formatado, hoje ancora, desde aquela época até hoje, ancora toda a essência da falsidade contra o modelo de Deus. Toda ela. A última delas, que faltava coroar, e foi feita há alguns anos atrás, uma questão de uns 3 anos atrás, era a decisão determinada da fé cristã romana se aceitaria o modelo de evolução como explicação da origem da vida ou o modelo bíblico de explicação da origem da vida. Se reuniu um conselho, esse conselho se reuniu por algum tempo, esse conselho apresentou as suas justificativas para que a igreja depois postulasse a sua determinação. E a partir daquele momento passa a ser fundamentação de base da religião cristã romana, que é a evolução, e não o modelo de Gênesis, é o fundamento da origem da vida. E isso passa a ser travado como a base da fé cristã romana atual. Todos esses desenhos foram sendo construídos no templo. Quando a gente lê Daniel capítulo 8, o que a gente percebe, já desde o capítulo 7 isso se desenhava, mas do capítulo 8 principalmente, há uma atuação de um chifre pequeno contra todo o desenho daquilo que Deus propôs
como modelo de redenção, como modelo de salvação. Essa atuação desse chifre pequeno, descrito em Daniel 7 como aquele que nasce na cabeça do quarto animal, derruba 3 dos reis, permanece em 7, recebe poder que não é seu, cresce sobremaneira, atua contra o povo de Deus, persegue o povo do Deus Altíssimo, faz isso e prospera durante um tempo, tempos e metade de tempo. Todo esse desenho que vai se formando configura o poder e a transição do Império Romano secular para o Império Romano religioso medieval. Daniel 8 retrata especificamente o fato desse poder atuar diretamente contra Deus. E especificamente Deus numa atuação, num cenário. Que cenário é esse? O santuário. Portanto, o texto de Daniel 8 tem como centro de atenção uma batalha entre 2 sujeitos: Cristo no seu santuário e Satanás com os seus correligionários contra a atuação de Cristo neste santuário. Portanto, a compreensão de Daniel 8 dá a dimensão cósmica inteira do que está em jogo nessa discussão. Enquanto Daniel 7 tem um foco, um direcionamento para a terra, Daniel 8 tem um foco e um direcionamento para o céu. Uma outra abordagem. Dentro desse cenário, há povos em conflito: o povo de Deus e todos os que servem a Satanás. Mas a noção clara e completa desse conflito, ela tem um escopo maior, um cenário maior, um pano de fundo maior. E esse pano de fundo é a batalha entre o Deus Altíssimo e o príncipe do seu exército, Satanás e o príncipe do seu exército. A imagem do homem do pecado, a definição daquilo que Apocalipse traz no capítulo 13 como a besta primeira e a segunda besta, a primeira besta como um poder, a segunda besta como uma representação de poder secular, mais um poder religioso e mais o homem que representa esse poder. Essa junção toda de textos recai sobre Daniel capítulo 8. Esse é o desenho de Daniel 8. Há uma batalha, há um conflito que paira aqui. E esse conflito tem algumas situações nele, importantes de se observar em Daniel 8. Primeira coisa importante de observar em Daniel 8: todo o texto de Daniel 8 foi cuidadosamente escrito. As palavras escolhidas no texto de Daniel 8 são únicas. São palavras presentes em lugares muito específicos da Bíblia. Primeiro, para a gente referenciar, o texto apresentado de Daniel 8 é uma referência clara e direta de palavras que são usadas somente em mais um lugar na Bíblia, que é Levíticos capítulo 16. Por exemplo, a figura que aparece ali do bode veludo e a figura do carneiro, ambos atuando no mesmo cerimonial, só aparecem em um dia da referência judaica, o dia da expiação. Não há outro lugar na Bíblia que apareça essa expressão bode peludo a não ser em Levíticos 16. Portanto, Daniel não escolheu qualquer termo para ilustrar o elemento da visão. Ele poderia ter escolhido qualquer outra palavra para bode, mas escolheu uma palavra que só tem em outro texto da Bíblia, que é Levíticos 16, bode peludo. E esse bode só existe no dia da expiação. Outras coisas que aparecem claras aqui são as aplicações de alguns termos dessa visão. Por exemplo, os termos que ilustram o lugar santo, ou os termos que ilustram a forma dessa purificação e dessa restauração que acontece no lugar santo. E a gente viu lá 2 palavrinhas no hebraico que aparecem ali: Kodesh, uma palavra para ilustração daquilo que é santo, e a outra palavrinha que aparece só com as 3 letras de consoantes, Sadak, que é outra palavra que aparece ali, que vai ilustrar esse processo de restauração ou de purificação que ocorre no santuário. E é curioso que essa palavra apresenta, você pode ver isso lá na lição de terça-feira, há 3 contextos em que essa palavra aparece na Bíblia, e curiosamente esses 3 contextos são resgatados em Daniel capítulo 8. O primeiro contexto qual é? Restauração do quê? Relacionamento. Segunda restauração que aparece ali, está na lição de terça-feira. Restauração do quê? No contexto do quê? No contexto do santuário, ela aparece como uma restauração que leva à
purificação. Portanto, há algo no santuário que carece dessa interferência. E há algo no contexto legal que carece da interferência desse mesmo termo. Portanto, quando eu vejo essa apresentação da profecia das 2.300 tardes e manhãs, há algo que está em processo de restauração que abarca esses três elementos: relacionamento, o santuário e uma questão legal. Quando eu olho isso à luz do universo e à luz do contexto inteiro da terra e do contexto inteiro do pecado, qual é essa questão que envolve relacionamento? É o relacionamento de volta, transparente, de Deus e todas as criaturas que Deus criou. É o restabelecimento daquilo que se partiu. Quando eu olho no contexto do santuário, eu tenho uma aplicação que é de ordem global. Todo o pecado manchou o templo de Deus. Não esse, construído por mãos humanas, mas aquele que Deus mora, aquele em que Deus habita. O pecado afetou Deus. Coloca Deus, de maneira metafórica, sentado no banco dos réus, sob uma alcunha, sob uma acusação. Deus é tirano, Deus é maquiavélico, Deus é manipulador. Há algo que se restaurar nesse santuário de Deus, que é a própria imagem de santidade, de autoridade, de não pecado, de não tirania, ou, em suma, do amor de Deus. Há algo para ser restaurado no santuário de Deus, e o pecado mancha isso. Há algo também a ser restaurado sob o âmbito legal. Ou seja, o pecado provoca acusações. O pecado provoca reações de ordem jurídica. Porque o pecado é uma acusação. E uma acusação só é vencida quando provada a sua insustentabilidade. Quando provada a inocência do acusado. Há algo para ser provado sobre Deus, que paira sobre um juízo, sobre um julgamento universal. Essa é uma visão ampla do modelo. Mas também essas três questões estão no âmbito pessoal. Há algo a ser resgatado entre aquele que crê e o seu Criador. Portanto, a doutrina do santuário também resgata a minha relação com Deus. Há algo a ser restaurado no templo do Espírito Santo, que sou eu. E nesse segundo sentido, a purificação do santuário é a purificação do meu pecado e a purificação do templo do Espírito Santo, que sou eu. Também há algo no sentido legal. O salário do pecado é a morte, portanto eu estou condenado a morrer. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, mas tem um preço. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, no nível pessoal, essa questão legal está pautada em vários textos da Bíblia. Eu gosto muito do de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. O que antes implicava em conflito, agora pela justiça de Cristo, implica em paz. E não uma paz qualquer, mas paz que excede todo entendimento. Esse é o desenho que se resolve na história do santuário. Portanto, compreender a doutrina do santuário vai além de questões tópicas de ordem profética só. Vai na essência daquilo que é a salvação. Portanto, não é à toa que toda a ênfase de Satanás e dos seus correligionários estivessem para um ataque a essa questão. O crescimento desse chifre pequeno contra o santuário implica algumas coisas. Qual é a primeira coisa? Ele ataca o quê? O seu diário, ou aquilo que é a propiciação pelos nossos pecados, a salvação na morte de Cristo. De que jeito ataca isso? Simples. Tira de cena a necessidade do sacrifício de Cristo e coloca o que no lugar? A intermediação ou a intercessão humana. E o sacrifício pessoal em prol do pecado. Portanto, se eu quiser ser salvo, basta uma coisa: procuro um outro ser humano igual a eu, que tenha poder para me libertar do pecado, e faço sacrifícios pessoais para que o pecado seja pago. O que eu tirei de cara da cena? Intercessão de Cristo como sacerdote no santuário, e tirei o seu sacrifício como algo que paga o meu pecado. Terei que fazer algo para ser salvo. Não preciso mais da graça de Cristo.
Tire essas duas coisas, você tirou completamente todo o desenho da salvação em Cristo Jesus. Como isso foi feito? Simples. A partir da instalação de um novo modelo de culto cristão, você passa a ter cerimoniais que substituem o sacrifício de Cristo e que revitalizam o ofertar outra vez. O formato novo da ceia como transubstanciação no período medieval. A retirada da confissão a Cristo e o estabelecimento de outros modelos confessionários. Confissão ao sacerdote, confissão a santos que morreram e estão no céu, afinal de contas, se morreram e a alma é imortal, seu corpo morreu, mas sua alma, como santos, ascenderam ao céu e agora intercedem por nós, cá os vivos, que creem na santidade desses que morreram. Diante de Deus, já não preciso mais de Cristo. Portanto, as minhas velas e as minhas oferendas já não são mais dadas, entre aspas, velas e oferendas, né? Não são mais dadas ao Cristo, são dadas a intermediários que ocupam o lugar de Cristo, de todas as ordens e de todos os tipos. E por fim, o próprio martírio, como sacrifício pessoal, peregrinações, ofertas voluntárias, compra de indulgências, que passam a comprar o perdão de Deus e, portanto, eu tenho a oportunidade de, com aquilo que eu tenho ou sou, comprar a minha própria salvação. Esse desenho é o desenho medieval. Esse desenho estava pautado na linha 8, na atuação desse chifre contra Cristo e o seu santuário, retirando dele a permanência do seu sacrifício, que de uma vez só perdoou todo o pecado e agora precisa ser repetido todas as semanas num cerimonial, que é o cerimonial do sacrifício, que é a tradução da palavra missa. Esse é o desenho, medieval. Diga. Pastor, eu ia fazer essa pergunta na lição passada, se encaixava mais, mas infelizmente o senhor não estava aí, eu quis perguntar. É legal, né? O senhor fala que não responde todas as perguntas, porque não é obrigado a saber tudo, mas tem respondido. Eu queria saber uma coisa. A arca do conselho estava dentro do santíssimo naquela hora que o sacerdote ia despartir o sangue do altar? Ela estava lá? Não? Quando Que momento temporal? Isso. O sacerdote entrava no santíssimo. Lugar santo. O sacerdote entrava no lugar santo. O sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo. Isso. Até o cativeiro babilônico, até um pouquinho antes do cativeiro babilônico, o que estava dentro do santuário era o quê? No lugar santíssimo. A arca da aliança, a arca do concerto. Até um pouquinho antes do cativeiro babilônico, quando Deus dá ordem ao rei que reúna pessoas de fé entre os sacerdotes, etc., e são escolhidos esses sujeitos, juntam todos aqueles elementos que eram os elementos do serviço santo do santuário, o altar do incenso, a arca da aliança, o castiçal de 7 lâmpadas, e fazem o que com esses elementos? Levam e vão esconder num lugar que Deus pediu. Escondido isso lá, eles não devem mais voltar para Israel, devem continuar o seu caminho até que morram. É isso que eu queria prosseguir a pergunta. Né? Numa certa época, apareceu um personagem por aí fazendo palestra, e ele fez aqui no igreja, né? Ele falou que lá no... mostrou fotos, inclusive, né? Lá onde Cristo foi crucificado, foi sobre uma rocha, né? E naquela rocha tem uma brecha, ou seja, uma rachadura, e ali embaixo era uma certa caverna e a arca estava ali. O sujeito encontrou a arca e o sangue de Jesus, quando ele foi crucificado, desceu sobre a cruz, sobre aquela brecha e caiu em cima da arca. Maravilha. Então, ele mostrou fotos da arca, né? Esses dias teve outro outro vídeo de internet mostrando os compartimentos da Arca de Noé também. Não, mas essa era a arca do conselho. Não, eu sei, eu estou falando o seguinte: há fotos e crenças para toda sorte de elementos que se quiser fazer. Como já dizia Lutero nos seus idos tempos, lá nos tempos de 1520, 1530, já havia pregos da cruz de Cristo suficiente para ferrar todos os cavalos da Saxônia. E só foram usados 3, um em cada mão e um nos pés. Ele já dizia naquela época que havia ossos de apóstolos disponíveis para construir uma população inteira, e não só 12.
A ponto de você, se contasse os ossos dos apóstolos espalhados pela Europa, você tinha mais de 18 apóstolos, porque tinha repetições das ossadas em lugares diferentes. Quer dizer, há situações para tudo. O ser humano tem uma criatividade para criar elementos de toda a natureza de crença. A pergunta é, o que a Bíblia diz e o texto nos traz? Se eu for a Bíblia, Apocalipse descreve uma cena bastante interessante, que é a abertura do véu do templo e a arca do concerto lá, o santuário de Deus. Se eu vejo o desenho disso, à luz de todo o contexto bíblico, seja no Velho ou no Novo Testamento, no Velho na questão do que aconteceu com a arca, no Novo a respeito de qual é a previsão de Deus sobre alguns elementos, e a forma como Deus lida com aqueles elementos que são sagrados e podem virar de fato relicários, é interessante que em toda a Bíblia, todos os elementos que poderiam ser idolatrados de Deus sumiram. Já reparou isso? Não há nenhuma referência da cruz. Aliás, não há qualquer referência que Cristo tenha passado por aqui. A gente tem referências históricas por efeitos colaterais, pessoas falando que conviveram com Cristo e escreveram sobre ele. Mas de Cristo mesmo não há nenhuma referência histórica, arqueológica, direta. Só há indiretas. Eu tenho dos outros, não dele. Se eu vou buscar referências a respeito do Éden, não há nenhuma. Se eu vou buscar referências a respeito daquilo que era a representação direta daquilo que é mais sagrado em Deus, suas tábuas de leis, sua arca, a vara de Arão que floresceu, a tigela de maná, o castiçal de 7 lâmpadas. O que aconteceu com todas essas coisas? Deus pediu que fizesse o quê? Tira o que não vai mais voltar. E a expressão é muito clara. Quando voltar já não será mais essa representação. E Cabote, fosse a glória, lembra? Quando retornar a glória ao santuário, será por quem? O Filho de Deus. Durante quase 400 anos, Israel fica sem a representação da glória de Deus, até que Cristo entra no santuário, e ali ele diz, e ali se referencia a profecia, a glória de Deus voltou à sua casa, e os vendilhões do templo foram expulsos. Voltaram depois, certo? Mas naquele momento se cumpre o desenho, a glória de Deus se manifestou no templo, que já havia se cumprido um pouquinho antes, quase 30 anos antes, pouco mais de 30 anos antes, quando como bebê ele entrou, e 2 sujeitos apresentam o cumprimento dessa profecia. Lembra? Uma mulher e um homem, bem velhinhos, que olham e dizem, cumpriu-se a profecia, a glória de Deus voltou à sua casa. O menino chegou. Mais um pouco para frente, Jesus inicia o seu ministério e a glória se manifesta na casa de Deus, na ira de Deus contra o pecado presente na sua casa. Então, esses desenhos estão todos ilustrados dentro de um material profético interessante, que é Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 é uma profecia para quem? Para o povo de Israel. E qual é a profecia do capítulo 9? Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. O cativeiro vem? Vem. O cativeiro vai acontecer? Aconteceu. Foram 70 anos? Foram. Mas eu prometi que a glória do templo voltaria. E a glória do templo vai voltar quando? Quando o Messias se instalar. Quanto tempo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade. Nesse tempo, no fim dessa profecia, o que deveria acontecer? Fará cessar os sacrifícios, a oferta de manjares, trará justiça eterna. Lembra todos os desenhos? E mais, selará a visão. E a profecia. Selará a visão e a profecia também é uma dessas preciosas palavras escolhidas a dedo por Daniel, que estava na lição, acho que na quinta-feira. Shazon, maré. Quando a visão do capítulo 8 é dada, a visão do capítulo 8, a primeira parte dela é chamada do quê? Shazon. O bode, o carneiro, o crescimento do chifre pequeno são chamados de Shazon. Quando entra em capítulo 8, os versos que abordam 2.300 tardes e manhãs, caprichosamente, Daniel troca a palavra e põe maré, para ilustrar a visão das 2.300 tardes e manhãs. Quando ele vai ao capítulo 9, diz, o anjo aparece, eu vim te explicar a visão. Caprichosamente, o que o anjo diz? Maré. O que o anjo veio explicar? 70 semanas. Shazon ou maré? Maré. 2.300 tardes e manhãs. Caprichosamente, quando Daniel diz
selar a visão, que palavra ele escolhe? Maré, outra vez. Que visão está selada pela proclamação do decreto de restauração do templo e da cidade? Maré, portanto, a visão é 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas estão cortadas, estão recortadas da profecia maior. Maré, 2.300 tardes e manhãs. Portanto, é uma profecia dentro da outra. Recortada caprichosamente de dentro da outra e marcando o seu início. Por quê? Daniel tinha ficado doente no final do capítulo 8. E no final do capítulo 8, perdi o controle. No final do capítulo 8, quando Daniel fica doente, o que ele vê enquanto desenho? O que ele vê enquanto desenho é um processo desse aqui. A visão sobre o seu povo é recortada da visão maior, mas ela marca o início comum das duas, que é a restauração do quê? Do santuário físico e do santuário celestial. Do santuário físico, quando a glória de Deus se manifestar nele outra vez. Do santuário espiritual, ou do santuário do céu, quando o Cristo, voltando à condição de Deus, inicia o serviço no santuário do céu, para resolver definitivamente o problema do pecado. Na primeira fase disso, Apocalipse capítulo 4 e 5, leiam lá se quiserem em casa, Cristo entrando no santuário e tomando das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. E a cena apresenta, surgiu um cordeiro, tal qual sido morto. E este foi achado digno de tomar da mão do Pai o seu livro, desatar os seus selos. E no momento em que faz isso, o que todos clamam: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e revivido. Esse desenho de Apocalipse 4 e 5 é o início dessa missão, que agora nos próximos 1810 anos instala a recuperação da intercessão de Cristo no santuário do céu, que por um pedacinho de tempo ficou restrita à terra, no ministério de Cristo de 3 anos e meio. Quando Cristo reassume esse processo no céu, aguarda que momento? Capítulo 7 de Daniel, o início do tempo do fim. E capítulo 8 de Daniel, a profecia das tardes e manhãs que lhe dei é verdadeira, mas ainda é para tempo muito distante. Sela, portanto, essa profecia. Não é parte do seu assunto. O seu assunto qual é? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso é para você. Portanto, descanse em paz. O cativeiro vai terminar. Você vai poder voltar para casa se estiver vivo. Então descansa nessa esperança. E descansa na esperança de que eu vou cumprir a minha promessa de que Cristo vai voltar. Primeira vinda de Cristo. Segunda promessa qual é? Da mesma forma como o viste subir, descansa porque ele vai voltar. Segunda vinda de Cristo. Portanto, quem viveu até aqui, viveu em que esperança? Cristo vai voltar. Quem viveu aqui, viveu em que esperança? Cristo vai voltar. Quem viveu daqui para frente, vive em que esperança? Cristo já está aí. Essa é a diferença? Porque não tem nenhuma profecia depois disso. Quem vive daqui para frente, vive a realidade de Cristo voltando quando? Já. Quem vive aqui deveria viver essa esperança. Quando Cristo pode voltar? Depois de 22 de outubro de 1844? Hoje. Na manhã seguinte. Qual é a condição para voltar? Um povo que passe pela restauração do relacionamento com Deus, da restauração do santuário de Deus, que é o corpo, o templo do Espírito Santo, e da restauração legal, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Portanto, desenvolva isso. Esse povo poderá receber o derramamento do Espírito Santo. Esse povo poderá proclamar: Cristo chegou. Por isso que todos os que morreram dentro da mensagem do terceiro anjo são ressuscitados aonde? Na ressurreição especial, um pouquinho antes de Jesus voltar, porque morreram na esperança de Jesus voltar enquanto eles estivessem vivos. Mas o tempo se alargou, porque Laodiceia insiste em continuar sendo Laodiceia. Laodiceia insiste em não ser santa. Laodiceia insiste em não se entregar de forma completa a Deus. Esse é o problema. Portanto, a purificação do santuário que sou eu, que caminha em paralelo da purificação do santuário que é Deus no céu, atuando na redenção completa, ela precisa acontecer.
há que se ter uma rendição do eu a Deus. A rendição do eu a Deus implica em quebrar todo o modelo do pensamento grego, de que eu sou autossuficiente e capaz do meu conhecimento. A redenção do eu a Deus implica em eu quebrar todas as implicações do dualismo humano imposto pelo modelo grego ao modelo cristão, de que eu de alguma maneira sou imortal e não preciso tanto de Deus assim. Há que se quebrar todo o modelo idólatra construído ao longo do tempo medieval. Há que se quebrar todo o modelo de autossuficiência desenvolvido no modelo medieval e que faz com que cristãos que creem na verdade batam no peito dizendo: rico sou, de nada tenho falta. Autossuficiência. Pode ser. Esse é o desenho do santuário. Quando a gente olha para a figura do santuário, e ela termina a figura da lição dessa semana, pontuando a minha percepção da necessidade de um Deus que me salve. Sou pecador, preciso de Deus. Somos pecadores, portanto os outros também, além de mim, precisam de Deus. E se precisam, eu sou o canal pelo qual Deus pode chegar a eles. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse é o desenho. Se essa é a questão, o que falta dentro dessa compreensão toda do santuário, mais do que todas as questões proféticas envolvidas, dadas, etc., que são importantes, porque elas me dão certeza da promessa de Deus, o que realmente falta é viver esse santuário. Viver esse Deus. Viver esse sacerdócio santo e real, em que Deus nos elegeu e nos separou. O que eu espero é que Deus de alguma maneira nos provoque, e essa lição tem feito isso nos últimos sábados, que Deus de alguma forma nos provoque definitivamente, para a gente entender de uma vez por todas, que usando um termo atual, a bola da vez está na nossa mão e não na de Deus, no sentido de que na misericórdia dele, ele concedeu a possibilidade de que pela nossa conversão genuína, antecipássemos o tempo do cumprimento da sua vida. Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe. Para que de alguma maneira a gente entenda isso, passe a viver isso de uma vez por todas, para ainda ver Cristo voltando, se possível, na nossa geração. Amém. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de sermos chamados teus filhos, pelo sacrifício maravilhoso de Cristo, que entregaste na cruz pelo nosso pecado, pela nossa salvação, abrindo a porta para a restauração do relacionamento, para a paga daquilo que o modelo legal impunha, que era a morte do pecador, e principalmente para a possibilidade da purificação e santificação pelo convívio e comunhão contigo. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que creem, para que possam, acima da crença superficial de um modelo de graça, enxergarem a crença completa, que é a necessidade de uma vida diante dos teus olhos que seja achada digna, não pela possibilidade humana ou pela autossuficiência humana, mas principalmente pela rendição completa do ser ao senhorio de Cristo. Amém. Dá que a materialização da presença do Espírito Santo em poder se faça possível em nossa geração, para que cumpramos finalmente a tua obra no clamor à grande Babilônia, que se perde nas dificuldades de fé, nas dificuldades de crença e falsidade de doutrina. Ajude que com isso possamos terminar o teu trabalho e vê-lo voltando no céu. É a nossa esperança confiada nos méritos de Cristo e em nome de quem oramos. Amém. Amém. Sublime amor.